Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo você vai ver como está sendo feita a cobertura da mídia, a pandemia do novo coronavírus lá em Nova York. Eu sou a Priscila Sanches, professora do curso de jornalismo da UEL, e esse aqui é o Mídia em Destaque, um programa que eu faço com os meus alunos do quarto ano. Neste 10º programa a gente conversa com a jornalista, produtora internacional Simone Delgado. Ela mora lá em Nova York há mais de 20 anos. Tem uma empresa de mídia que presta serviços para a Globo News e outros veículos de comunicação do Brasil. Ela vai falar um pouquinho sobre como que está sendo essa realidade de fazer a cobertura da pandemia em Nova York, que hoje é o epicentro mundial da Covid-19, e aí durante esse período ainda cobrir uma série de protestos que foi o Black Lives Matter, que foi contra a violência policial aos negros americanos. Então fica aí, o programa de hoje tem muita coisa legal, então para dar início eu quero chamar Júlia Vibosi, Juliana Félix, Thiago Bernardino e Nicole Suman. Começando pela Júlia, qual que é a situação aí da pandemia que virou Nova York de cabeça para baixo? O primeiro caso de coronavírus em Nova York foi confirmado no início de março. 3 meses depois, a cidade soma mais de 17.500 mortos. Até o momento, a pandemia contaminou cerca de 209 mil pessoas. Mas a curva de infectados vem caindo e a cidade está retomando sua atividade econômica. Já podem funcionar lojas, salões de beleza, pátios de restaurantes e escritórios corporativos com até 50% da capacidade. Só que o setor de turismo também deve ficar bastante prejudicado, como conta para a gente a Juliana Félix. Para conter o agravamento da pandemia nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump proibiu a entrada de pessoas vindas da China, do Irã, de países europeus, do Reino Unido e da Irlanda em março. E por se tornar o segundo país com o maior número de casos, o Brasil se uniu à lista no mês de maio. Nova York está fechada para turistas. O Central Park chegou a ter um hospital de campanha. O verão nova-iorquino, com o início do relaxamento da quarentena, não será como imaginavam os moradores um tempo atrás. E nesse contexto, o trabalho de jornalista segue diferente também em terras norte-americanas. E quem fala mais a respeito disso é o Thiago Bernardino. Assim como no Brasil, o jornalismo se transformou em Nova York. E para os jornalistas que estão morando no epicentro da doença no mundo, eles se tornaram testemunha do que está acontecendo. Como conta a nossa convidada Simone Delgado. Eles querem o repórter ali fazendo comentário. Então o repórter entra no jornal tal, no jornal tal, no jornal tal, apresenta as informações, dá os dados de como está a Covid, como é que está a situação em Nova York, o que está sendo feito, o que estão falando. As entradas ao vivo muitas vezes são pelo celular. Tudo para manter a equipe em casa, respeitando o distanciamento social. E como fazer as reportagens então, Nicole Suman? Muitas vezes os jornalistas precisam se desdobrar. As entrevistas são feitas virtualmente. O entrevistado acaba colaborando com o trabalho de diversas maneiras. É muito comum pedir ao entrevistado que grave um vídeo ou imagens de seu cotidiano para ilustrar a reportagem. Esse tipo de gentileza facilita o trabalho do cinegrafista e também do editor. Como você pode ver, assim como aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, os jornalistas também tiveram que se adaptar. Mas daí durante esse período de isolamento acontece um fato que causa revolta e muita gente vai pra rua. Para continuar falando desse episódio, eu quero chamar agora Caroline Knupp, Lavínia Zaborni e Vitória Visk. Começando agora pela Caroline. Carol, relembra esse caso pra gente. George Floyd era um homem negro de 46 anos que vivia em Minneapolis. Em 25 de maio, ele foi acusado de comprar cigarros com uma nota falsa. Desarmado, Floyd foi rendido e imobilizado por um policial. Floyd foi sufocado por 9 minutos e morreu. A cena gravada chamou a atenção dos americanos e do mundo inteiro, o que deu início aos movimentos contra a violência policial aos negros. E assim, em meio à pandemia, surgiram os protestos Black Lives Matter. E quem conta mais sobre essa cobertura jornalística é a Lavínia Zaborni. Ir para a rua em meio a uma pandemia para cobrir um protesto era correr um risco, e quem teve coragem se arriscou, como conta a jornalista Simone Delgado. Eu topei ir para a rua, até porque eu adoro protesto, sempre fui ativista, então para mim era a desculpa ideal de poder ir para a rua. Aí ir para a rua significa ir com máscara e
Distância social, social distancing, protesto, foi uma coisa que não existiu, porque os protestos estavam super cheios. Então você ficava perto das pessoas, então você estava correndo risco ali, né, na cobertura. Os protestos Black Lives Matter nos Estados Unidos desencadearam várias outras manifestações ao redor do mundo e também aqui no Brasil. Coberturas como essa, sem dúvida, são impactantes. E a Victoria Vischi fala pra gente sobre a experiência da nossa entrevistada na cobertura de grandes eventos e também a diferença de fazer isso nesse momento. Simone Delgado cobriu eventos impactantes em Nova York, entre eles o atentado de 11 de setembro, as manifestações contra a guerra no Iraque, o movimento Occupy e agora o Black Lives Matter. Ela diz que é difícil falar qual foi o mais impactante. Simone afirma que o Black Lives Matter foi diferente porque aconteceu durante uma pandemia mundial. Quem foi para as ruas sabia o risco que estava correndo de contrair a Covid-19, mas avaliaram que as circunstâncias valiam os riscos. E tinha gente a favor, gente contra, gente, mas como é que tá indo gente para a rua quando a gente tem que estar de máscara, tem que estar cumprindo as regras, tem que estar bababá, e tinha gente falando, não, essa é a causa, todo mundo tem que ir. E eu, na verdade, fiquei de cara, porque nos protestos, a maioria das pessoas estava de máscara. Em todos os protestos que eu fui aqui do Black Lives Matter. Você já pensou participar da cobertura de todos esses eventos? Então, para nós jornalistas, informar é uma missão. E agora, neste período de pandemia, do novo coronavírus, várias profissões estão enfrentando novas realidades, assim como a imprensa também, né? E eu pedi para Simone falar um pouquinho sobre o que ela espera do jornalismo para o futuro. Confira. Eu acho que a mídia está mudando tanto, de maneira tão radical, com essa coisa toda de tecnologia, que eu acho que independente de ter experiência ou não, a gente tem que estar sempre estudando e tentando se envolver. Agora, esse negócio de Zoom, às vezes você faz curso, você está envolvido com 200 pessoas ali, tentar conectar com as pessoas. Eu sendo otimista, eu acho que vai surgir algo bom disso tudo, entendeu? Que a gente vai poder participar mais. Eu também sou uma otimista incorrigível. Eu espero que você também consiga ver algo de positivo em tudo isso que a gente está vivendo. Eu te espero na semana que vem. Até lá!